Apocalipse capítulo 3, o versículo 14, diz assim a palavra de Deus: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabe que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, esta noite nós estamos aqui para ouvirmos tua voz. Fala conosco, e que o Senhor tenha liberdade de falar tudo o que precisamos. Assim pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Tome o seu assento, meu irmão, minha irmã, adorando a Deus e glorificando o nome dEle. Meus irmãos, todos nós sabemos que o livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, quando estava na ilha de Patmos. E João escreve o Apocalipse, que é um livro desafiador para nós que amamos a palavra de Deus. Eu lembro que o primeiro livro que me deram quando eu aceitei Jesus foram as 4 interpretações do Apocalipse. Eu fiquei olhando aquilo e pensando, meu Deus, quando meu pai disse, meu filho, não leia Apocalipse não, e eu fui lá ler, irmão Rafael, eu era adolescente, 14 anos, e aí começava assim: e uma besta subiu da terra, e outra besta subiu do mar. E eu comecei a imaginar que a besta estava dentro de casa, irmão. E eu pensei, eu não vou sair desse quarto enquanto eu não me consertar com Jesus, porque o negócio é sério. Mas Apocalipse é o livro que nos desafia. Existem inúmeros embates teológicos e discussões teológicas e muitas questões que são loucas envolvendo este livro. Mas a verdade é que este é o livro que nós chamamos o livro da revelação, o livro das coisas futuras. Nós vemos o capítulo 1, João vai falar sobre esta visão que ele vai receber de Deus. O capítulo 2 e 3, João ele vai se dirigir, direcionado pelo Espírito Santo, a 7 anjos de 7 igrejas, 7 líderes locais que estavam pastoreando igrejas na Ásia Menor. E aqui, no capítulo 2 e 3, João vai trazer uma mensagem específica para cada igreja, para cada pastor local. Nós sabemos que são 7 igrejas, 7 igrejas diferentes, 7 igrejas com estruturas diferentes, mas Deus, Ele é o conhecedor destas igrejas. Por isso que em cada uma delas, o irmão e a irmã vai observar que a palavra de Deus para as 7 igrejas era: eu conheço as tuas obras. Ele estava dizendo, eu não tenho uma ideia de vocês, eu não tenho uma suposição do que vocês são, realmente eu sei quem vocês são. E isso, imagino que naquele tempo e até os dias de hoje tem produzido grande temor dos corações, porque nós servimos um Deus que conhece. Ele é o verdadeiro dono da igreja. Ele é
aquele que morreu pela igreja, que ressuscitou, inaugurou a igreja no dia de Pentecostes. Ele é o maior interessado a respeito da sua igreja, a sua noiva. E um dia ele virá buscar a sua noiva. Por isso que a mensagem do capítulo 2 e do capítulo 3 de Apocalipse para estas 7 igrejas são mensagens muito específicas. É muito triste nós conhecermos a história que vai se desenvolver depois e olharmos para este cenário e percebermos que a mensagem que Jesus estava dando a estas igrejas, ela não produziu efeito, porque estas igrejas já não existem mais. Nós olhamos para cada mensagem e percebemos Jesus preocupado não em agradar a igreja de cada cidade, mas em curar a igreja. Alguns estudiosos vão dizer que cada igreja representa um tipo de fase da igreja. E eles dizem que nós estamos vivendo a fase ou a etapa. Os irmãos estão ouvindo bem aí atrás? A fase ou a etapa da igreja de Laodiceia. Não a irmã Laodiceia que está aqui, mas a igreja de Laodiceia. Esta igreja que alguns creem que simboliza a realidade espiritual dos dias em que nós estamos vivendo. Meus irmãos, Jesus é o pastor supremo da igreja. O apóstolo Pedro diz que ele é o pastor e bispo das nossas almas. A Bíblia é recheada de versículos e bases bíblicas que afirmam que Jesus é a autoridade sobre a igreja. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o dono da igreja, o Senhor desta igreja. E ele é o principal investidor e preocupado nela. Volto a dizer, Jesus está falando com a igreja porque ele tem o intuito de tratar os seus problemas para que ela possa viver o seu propósito, ou o propósito que ele tem em plenitude, de uma maneira completa. E Jesus começa a falar com esta igreja, apontando algumas direções, diagnosticando alguns problemas, mas também trazendo o remédio que cura a igreja. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nesta noite. Mas vamos identificar, meus irmãos e irmãs, o principal problema da igreja de Laodiceia não era que ela era morna. O principal problema da igreja de Laodiceia não era que ela dizia que era rica, mas na verdade ela estava muito enganada. Isso era apenas um resultado final de algo que já havia sido manifesto. Se os irmãos lerem o versículo 20, Jesus vai falar qual é o verdadeiro problema desta igreja. Ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se Jesus está batendo a porta, é porque Jesus não está do lado de dentro da igreja. É porque ele está do lado de fora. E as demais coisas que são denunciadas, na verdade, meus irmãos, são apenas o resultado daquilo que estava acontecendo e sucedendo. Jesus está do lado de fora da igreja. A pergunta que eu lhe faço nessa noite é possível uma igreja funcionar, viver, sobreviver sem Jesus no meio dela? O texto bíblico é claro, sim. É possível uma igreja estar com as portas abertas e Jesus não estar no meio dela? Sim. Muitos lugares a presença de Deus já não se manifesta. Muitos lugares a presença de Deus já não se revela. Muitos lugares o Espírito de Deus já não tem liberdade de falar. Por quê? Porque nós estamos preferindo a liturgia do culto do que o Deus que é o dono do culto. Porque nós estamos preferindo os modismos dos tempos atuais do que a presença de Jesus no meio da igreja. Porque nós estamos escolhendo as nossas preferências evangélicas, os nossos louvores que mais gostamos, e esquecemos que quando Jesus está no meio da igreja, não é como eu quero, mas é como Ele quer.
Não é como eu penso, mas é como Ele quer. Não é como eu acho, é como Ele disse. E isso é muito diferente. E muitos lugares colocaram Jesus para o lado de fora. E disseram, não entre, porque se o Senhor entrar, o Senhor vai destruir o meu governo e o meu domínio, o meu sistema. O Senhor vai tirar aqueles que aplaudem as minhas imoralidades e não denunciam as nossas práticas mundanas. Nós estamos colocando Jesus para o lado de fora. Por quê? Porque Jesus coloca o dedo na ferida, tira as cascas das nossas feridas para poder nos limpar. Porque Jesus não está preocupado em nos entristecer, porque Ele sabe que mais importante é não nos perder para o inferno. Muitos estão colocando Jesus para o lado de fora, porque escolheram se vender para as coisas do mundo. Um lugar onde Jesus não está pode funcionar, irmão. Isso é muito perigoso. E muitos estão substituindo Jesus por entretenimentos, pelos seus gostos pessoais, pelo seu evangelho pessoal. Eu faço o que eu quero, eu vou no dia que eu quero, eu congrego do jeito que eu quero, eu não falo com ninguém, eu não devo satisfação a nada, eu não tenho nem lugar para congregar. Estão querendo um Jesus moldado segundo os seus padrões e se esqueceram que fazendo isto, estão colocando Jesus para o lado de fora. Só que Jesus está olhando para esta igreja e dizendo, vocês me colocaram para o lado de fora, mas eu continuo batendo na porta. Eu continuo chamando. A tradução em espanhol, o nosso irmão cubano vai me ajudar. A tradução Reina Valera 1960, ela é um pouquinho diferente. Ela diz, yo estoy a la puerta y llamo. E se alguém oye mi voz e abre la puerta, yo entraré e cenaré com ele e ele comigo. A tradução espanhola diz, eu estou na porta e chamo. Por isso que diz o versículo, irmão Leonardo, ele diz, eu estou à porta e bato, mas a continuação diz, e se alguém ouvir a minha voz. Jesus estava chamando e ninguém estava ouvindo. Jesus estava batendo na porta e ninguém estava dando atenção. Irmãos e irmãs, eu pergunto a vocês nessa noite, Jesus, Ele pode entrar. Ele tem liberdade de fala no nosso meio. Ele tem liberdade de fazer o que Ele quer, ou nós estamos colocando Jesus para o lado de fora, por causa das nossas preferências. Meu irmão e minha irmã, sem Cristo não há salvação. Sem Jesus não tem vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o alicerce, o fundamento da igreja. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que foi morto e reviveu. Sem Jesus não tem presença. Sem Jesus não tem salvação. Sem Jesus não tem renovo. Sem Jesus não adianta ter bênção. Sem Jesus não adianta ter riqueza. Sem Jesus não adianta ter porta aberta. Porque na verdade Ele é a porta, Ele é a verdadeira riqueza, Ele é a salvação e o Salvador, e só há um mediador entre Deus e o homem, e não é Marcelo, não é Papa, não é homem na terra, é Jesus Cristo. E nós não podemos, irmãos, de nenhuma maneira colocar Jesus para o lado de fora. Muitos lugares se perderam. Muitas portas que Deus abriu, colocaram Ele para o lado de fora. Muitos lugares expulsaram Jesus porque não queriam mais andar ao som da voz de Jesus. Mas Jesus mesmo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Aleluia. Irmãos, Jesus está falando com esta igreja e fala conosco. Eu não quero me deter muito nos estudos, mas Laodiceia ficava a apenas 7 quilômetros de Filadélfia. Filadélfia é a igreja do Filos Adelphoi, amor fraternal. A igreja
A igreja que evangelizou o seu tempo, a sua época. A igreja que Jesus não disse nada de mal contra ela. Ele não disse, eu tenho contra ti. Laodiceia é a única, tem a igreja de Sardes também, que são as únicas igrejas que não vão ouvir esta palavra, eu tenho contra ti. Filadélfia estava a 7 quilômetros de Laodiceia, mas a sua realidade espiritual é totalmente diferente. Para Filadélfia, Jesus diz, coloquei uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar, porque tiveste pouca força, mas não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Agora, Laodiceia era a igreja que Jesus vai olhar para ela e vai dizer, eu sou o amém, eu sou o assim seja, eu sou aquele que tem a última palavra. E ele continua dizendo, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, aquele que conhece todas as coisas, aquele que vê todas as coisas, aquele que sonda os pensamentos e esquadrinha os sentimentos, aquele que vê o que homem não vê, ouve o que homem não ouve, sabe o que nem foi dito, aquele ao qual nós não podemos fugir, é Ele. Ele continua dizendo, eu sou o princípio da criação de Deus, aquele que é o início e é o fim de tudo, o alfa e o ômega, aquele que estava na criação e está já no fim de todas as coisas, e está no meio de nós dessa noite, para falar conosco e abrir o nosso entendimento. No versículo 15 ele diz, eu sei as tuas obras. E ele começa a falar sobre o diagnóstico. E nesse diagnóstico, nós vamos entender por que estamos colocando Jesus para o lado de fora. Em primeiro lugar, nós estamos colocando Jesus para o lado de fora quando deixamos de buscar a Ele. Versículo 15, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olhe para cá. O que é morno? Morno não é o frio que aquece, que esquenta. É o contrário. É aquilo que é quente e começa a esfriar. É aquele, Jesus estava dizendo, é aquele que um dia se aproximou e foi tocado pelo fogo do Espírito Santo, mas começou a se afastar e foi esfriando, como aquela brasa que vai saindo do meio das outras brasas e vai perdendo o calor, a temperatura vai caindo. Quando colocamos Jesus para o lado de fora, quando deixamos de buscar a Ele, quando deixamos de nos aproximar, irmãos, sabe qual é a evidência de que nós conhecemos Deus e que tivemos um encontro verdadeiro com Ele? É que nós vamos nos aproximando ainda mais do dia que nós encontramos Jesus. Sabe o que me entristece? É que a maioria de nós vivemos somente das lembranças de um fogo que foi aceso lá atrás. A maioria de nós estamos vivendo das cinzas do fogo que já apagou. E estamos dizendo, Deus, me dá a experiência que eu já tive. E Deus está dizendo, é só se aproximar de novo. Porque o lugar é o mesmo, a fonte é a mesma, o caminho é o mesmo. Colocamos Jesus para o lado de fora, quando queremos ser tocados por Jesus, mas não queremos deixar Jesus nos moldar, trabalhar no nosso coração, tratar as mazelas da nossa alma. Colocamos Jesus para o lado de fora e deixamos de buscá-lo, porque queremos que o Senhor nos alegre, nos dê uma bênção, mas não queremos compromisso e fidelidade com Ele. Não queremos um posicionamento real e verdadeiro. Colocamos Jesus para o lado de fora e vamos nos afastando dele quando nós queremos a glória para nós e nos esquecemos que só ele é digno de toda honra e glória. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia. Nós estamos vivendo os dias do esfriamento.
Jesus disse que nos últimos dias o amor de quase todos esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós estamos vivendo este tempo, muitos estão se perdendo. Como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, muitos têm naufragado na fé. Muitos têm se afastado de Jesus, porque começaram a olhar para o homem, a focar no homem, a botar a sua vida espiritual depositada nas mãos dos homens, e esqueceram que é Ele que nos sustenta, Ele é a âncora da nossa fé. Estamos vivendo o dia da frieza espiritual. Se nós marcamos uma campanha de oração, e no mesmo dia marcamos a campanha da bênção, da chave, da revelação e da vitória, a oração vai ter quase ninguém, mas a da campanha da vitória vai ter a maioria. Dias em que o apóstolo Paulo disse que seriam dias trabalhosos, em que os homens seriam mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, mais amigos dos seus desejos. Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai falar que alguns têm como seu Deus o ventre, as suas cobiças, os seus desejos, aquilo que está aqui. Estamos colocando Jesus para o lado de fora, porque estamos deixando a frieza entrar. Temos dificuldade de glorificar a Deus na igreja, de dar aleluia, de levantar a mão, de cantar. Imagine lá fora, imagine no meio da perseguição, imagine no meio da dificuldade. Estamos colocando Jesus para o lado de fora, porque estamos deixando a insensibilidade entrar. Não sentimos, não temos mais expectativa, nos acostumamos com o sagrado, nos acostumamos com aquilo que é de Deus, nos acostumamos a sentar no altar e ouvir palavras belas que não tocam nas profundezas do nosso coração. Nos acostumamos a sentar na cadeira da igreja e dizer: estou aqui cumprindo mais uma escala, estou aqui porque senão o pastor vai mandar uma mensagem para mim. Estamos colocando Jesus para o lado de fora, porque esquecemos quem é Jesus, porque nos perdemos do caminho, porque nós queremos só o que Ele pode dar e não o quem Ele é. Estamos anestesiados pelo prazer dessa terra. Esquecemos de sonhar com o céu, esquecemos de olhar para o céu, nos esquecemos de quem é Deus e o real significado de Deus em nós. Nos perdemos dentro de nós mesmos e Ele continua do lado de fora, batendo, chamando. Colocamos Jesus para o lado de fora porque estamos deixando de buscá-lo. Em segundo lugar, estamos deixando Jesus para o lado de fora, colocando Jesus para o lado de fora, porque estamos trocando Jesus pelas riquezas. O versículo de número 17, a Bíblia diz: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Esta igreja achava que por causa do dinheiro eles não precisavam de mais nada. Eles achavam que por causa das riquezas eles não precisavam de Jesus. Eles achavam que porque a provisão estava abundante no meio deles, não precisava comprar cadeira, não precisava arrumar fiação aqui do louvor, não precisava organizar o altar, não precisava arrumar mais nada, estava tudo bem feito, todos os trabalhadores tinham um bom salário, todos os irmãos estavam bem abastecidos, ninguém tinha problema financeiro nenhum. Eles achavam que por causa disso não precisavam de Jesus. Trocaram Jesus pelo efêmero, trocaram Jesus pelo passageiro, trocaram Jesus pela glória dos homens, o ouro da terra, trocaram Jesus pelas riquezas que passam e aqui permanecem. Nós estamos colocando Jesus para o lado de fora, porque esquecemos que Jesus é a nossa riqueza verdadeira. Estamos colocando Jesus para o lado de fora, aleluia, porque esquecemos que acumular riqueza aqui não tem nada a ver com acumular tesouro no céu. Aleluia.
Estamos colocando Jesus para o lado de fora, porque nós estamos trocando Jesus pelas coisas que essa terra quer nos oferecer. Estamos colocando Jesus para o lado de fora, porque estamos embriagados com as coisas dessa terra, desse mundo, com as facilidades dessa terra, com as facilidades das coisas que estão por aqui. Aleluia, glória a Deus. Estamos trocando Jesus pelas riquezas, porque nós estamos com o coração aqui nessa terra. Seca-se a erva e cai a flor, mas é a palavra do Senhor que permanece para sempre. E o homem volta ao pó. E a vida do homem, disse o apóstolo Tiago, é como o nevoeiro, a neblina que passa ligeiro. Esquecemos o que disse o escritor aos Hebreus, capítulo 9, o versículo 27. E ao homem está ordenado morrer uma só vez, e logo após vem o juízo. Esquecemos que temos uma vida, e não podemos brincar com esta vida, e não podemos trocar Jesus enquanto estamos aqui. Que a única coisa que Jesus chama de Deus é o que ele diz em Mateus capítulo 6, em que ele diz que não podemos servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Estamos trocando Jesus, porque estamos confiando mais no esforço humano, estamos confiando mais na força do nosso braço, e nos esquecemos que é Ele que cuida do seu povo, que é Ele que envia a provisão para o seu povo. Estamos trocando Jesus pelas riquezas, porque deixamos de ser fiéis a Ele, por causa de €1 mais, por causa de um pouquinho mais. E comprometemos nosso lar, e comprometemos nossa casa, e comprometemos nossa família. Irmão, eu não tenho uma fé bloqueada, uma fé utópica. Não, eu sei que nós temos que trabalhar e que Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Agora, outra coisa é deixar de servir a Deus e deixar de ter comunhão com a família para viver trabalhando e trocando Deus e a família por causa das riquezas. Essa mensagem ninguém gosta. Esta é a palavra que aqueles que amam os prazeres não gostam. Quando o faraó quis prender o povo de Israel no Egito, porque eles estavam dizendo que queriam ir para o deserto para cultuar ao Senhor no caminho de 3 dias, Faraó deu uma ordem dizendo: aumenta o trabalho do povo, para que eles não tenham tempo de pensar em servir a Deus. Nós estamos vivendo esses dias. Faraó desta terra, o príncipe deste mundo, tem aumentado a carga, aumentado o trabalho para poder tirar o foco, para poder roubar nosso coração, para nos trocar, nós trocarmos Jesus por causa das riquezas desta terra. Estamos colocando Jesus para o lado de fora. Olha o orgulho que este povo tinha. Como disses, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Trocaram Jesus pelo terreno, trocaram o sagrado pelo profano, trocaram o espiritual pelo carnal, deixaram de buscar a Deus, deixaram de ter um coração voltado para Deus e se voltaram para os prazeres da terra. O orgulho entrou. Aquilo que derrubou o querubim ungido estava derrubando a igreja de Laodiceia. Aquilo que fez um anjo ser transformado em diabo estava transformando aquela igreja não em um instrumento de Deus, mas um instrumento da sua própria vaidade. O instrumento do seu orgulho evangélico e pessoal, o instrumento do seu orgulho organizacional. Tudo está em ordem, está tudo muito bem, não tem falta de nada. Só que Jesus não estava lá e eles não sentiram falta. Trocamos Jesus quando achamos que podemos viver com as coisas dessa terra. Irmãos, nenhuma riqueza da terra substituirá a presença de Deus. Nenhuma coisa humana poderá substituir aquilo que é espiritual.
Olha o que Jesus vai dizer para esta igreja. Eles estavam dizendo: estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas tu não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e nu. Jesus estava dizendo: as coisas terrenas iludiram tanto vocês, que vocês não sabem nem quem são verdadeiramente. Vocês colocam uma máscara, colocam uma maquiagem espiritual e vão para o culto, e vocês dizem que estão me servindo, mas eu estou do lado de fora, porque o Deus de vocês é o prazer deste tempo. Estamos colocando Jesus para o lado de fora, porque amamos aquilo que Ele pode oferecer, mas desprezamos a palavra dEle. Porque estamos vivendo uma vida que entristece o Espírito Santo. Porque estamos vivendo uma vida que dá lugar para a carne, quando Deus nos chamou para dar lugar ao Espírito, andarmos nele, Gálatas capítulo 5, e sermos governados pelo Espírito Santo. Colocamos Jesus para o lado de fora, e agora Jesus está na porta batendo, agora Ele está chamando. Alguém tem que ouvir essa voz. Alguém tem que ouvir Jesus chamar. Alguém tem que ouvir o tocar de Jesus, dizendo: posso entrar. Não é para mim, sem mim não tem sentido. Temos que ouvir a voz dEle. Temos que dar lugar a Ele. Ele continua na porta batendo. Laodiceia não entendeu. Laodiceia deixou Ele do lado de fora. Mas nós temos a oportunidade de chamar Jesus para entrar. Nós temos a oportunidade de dizer: Jesus, o que embeleza este lugar não é a qualidade das coisas, é a tua glória, Jesus. O que traz sentido à minha vida não é o quão abençoado eu estou, mas é se o Senhor está em mim ou não. Chama Ele para entrar. Chama Ele para entrar. Chama Jesus para entrar nessa noite. Diga para Ele: vem fazer morada. Vem, eu não quero ser só um templo de visitação. Eu quero que o Senhor more em mim, viva em mim, ande comigo, trabalhe comigo, coma comigo. Eu quero que o Senhor tenha liberdade de ser, Jesus, Deus, o centro da minha vida. Chama Ele para entrar. Eu admiro a humildade de Jesus. Eu admiro a humildade de Jesus batendo na porta. Se fôssemos nós, íamos embora e não voltávamos mais. Mas Ele está lá, manso e humilde de coração, batendo na porta da igreja de Laodiceia, dizendo: vocês estão ceando sem mim. Vocês tomam do meu corpo, vocês tomam do meu sangue, mas eu não estou no meio de vocês. Vocês têm um ritual, mas se perderam da presença. Vocês têm tudo no lugar, mas esqueceram: eu não estou preso a lugar nenhum. Ele bate, Ele chama, e Ele revela o diagnóstico. Vocês estão dizendo, mas na verdade vocês não sabem. Vocês são desgraçados. Desgraça. Alguém que vive sem a graça de Deus, o favor imerecido, miserável, alguém que está em miséria, que não tem riqueza nenhuma. Eles estão falando daquilo que é terreno, e Jesus está dando a eles um diagnóstico da vida espiritual deles. Vocês estão sem a minha graça, sem o meu favor imerecido. Vocês têm ouro, mas vocês não têm riqueza verdadeira. Vocês são miseráveis, vocês são pobres.
Vocês não têm visão porque vocês estão cegos espirituais. Vocês não estão vestidos, vocês estão nus. Vocês não têm aquilo que é real e verdadeiro, aquilo que é espiritual. E Ele está na porta. Precisamos ouvir a voz de Jesus. Precisamos ouvir a voz de Jesus nos dizendo: precisamos consertar. Precisamos parar de dar desculpa. Precisamos parar de brigar uns com os outros. Precisamos parar de viver a vida entretido, distraído com as coisas que esse mundo quer nos oferecer. Vocês precisam ouvir a voz minha chamando vocês. É isso que Jesus está dizendo, para que vocês entendam qual é a realidade de vocês. Meu Deus, meu Deus. E ele no versículo 18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Jesus estava falando para esta igreja: eu quero que vocês tenham a verdadeira riqueza no meio de vocês. Ele continua dizendo: em roupas brancas. Laodiceia era a cidade conhecida pela lã negra. E ele estava dizendo: vocês são famosos por outras coisas, mas eu quero que vocês tenham vestes brancas. Ele continua dizendo: para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E unjas os teus olhos com colírio, para que tu vejas. Jesus estava denunciando esta igreja, que naquela cidade havia colírio para ser vendido, vendia para o mundo. E Jesus estava dizendo: vocês têm para o natural, mas eu quero que vocês tenham para o que é espiritual. Jesus estava dizendo: quando vocês ouvirem a minha voz e abrir a porta, vocês vão ter riqueza verdadeira. Quando vocês ouvirem a minha voz e vocês abrirem a porta, vocês vão entender o que é verdadeira riqueza. Vão deixar a miséria, vão deixar a desgraça, vão deixar a vergonha, vão vestir verdadeiramente de roupas brancas, símbolo da santidade, símbolo da aliança com Deus, e vão colocar colírio nos olhos de vocês, para que vocês vejam que se eu não estiver aí, não adianta ter o culto. Se eu não estiver aí, não adianta querer dissimular, enganar. Se eu não estiver aí, não serve de nada. E ele diz, versículo 19: e eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Jesus está dizendo: eu estou fazendo isso porque eu amo vocês, porque eu quero ver vocês cheios da minha graça, porque eu quero ver vocês cheios da minha presença. E ele diz ao anjo da igreja: sê pois zeloso e arrepende-te, porque arrependimento é aquilo que abre a porta para o reino dos céus. Jesus muitas vezes disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Há uma palavra para nós nesta noite: precisamos voltar ao arrependimento, precisamos voltar a nos humilhar diante de Deus. Tempo de crente, nome de crente, tempo de obreiro não vai servir. Precisamos voltar a nos dobrarmos diante de Deus e dizermos: Senhor, essa carne velha precisa de Ti. Eu não quero viver de aparência, eu quero viver um relacionamento. Aleluia. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei.
Aleluia. E Ele comigo. Precisamos abrir a porta. Jesus não pode ser colocado para o lado de fora. Precisamos abrir a porta. Precisamos olhar para Ele e dizer: eu preciso de Ti. Não és Tu que precisas de mim. Precisamos nos colocar no nosso lugar. Dizer a Jesus: Jesus, és Tu que manda, eu só obedeço. Precisamos dizer para Jesus: Jesus, me ajuda nessa dureza de coração. Me ajuda a me arrepender. Me ajuda a abrir a porta. E Ele conclui esta mensagem dizendo: ao que vencer. Quem é aquele que vence? É aquele que deixa Ele entrar. Quem é aquele que vence? É aquele que ceia com Jesus. Quem é aquele que vence? É aquele que tem comunhão verdadeira. Concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Fique de pé em nome de Jesus. Jesus está dizendo: aqueles que deixam eu entrar são aqueles que vencem. Aqueles que abrem a porta para que eu entre e tenha um relacionamento verdadeiro, são aqueles que vão ter vitória e vão receber galardão dos céus. E o versículo 22, ele termina esta mensagem, e aqui também eu termino. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muitos lugares colocaram Jesus para fora, trocaram Ele pelas riquezas. Muitos lugares deixaram de buscar verdadeiramente a presença de Deus. Só que nesta noite o Senhor está falando conosco. Eu não quero ser colocado para o lado de fora. Eu não quero ser esquecido. Eu não quero que você me troque por aquilo que você faz para mim. Eu não quero que você me deixe. Eu não quero que vocês percam o foco daquilo que é espiritual. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a voz e abrir, precisamos. Hebreus capítulo 3, o versículo 7. O Senhor vai falar algo sobre o povo de Israel. Coloque aqui, irmão Leonardo, por favor. Hebreus capítulo 3, o versículo de número 7. Aleluia. Glória a Deus. Como diz o Espírito Santo: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação do deserto. Precisamos dar crédito a esta palavra. Que Deus possa olhar para cada um de nós e encontrar um coração que se abre para Ele. Que Ele possa ter liberdade de estar no meio do seu povo. Que Ele não seja colocado para o lado de fora, mas que nós possamos abrir nosso coração. Eu quero orar com você. Eu quero orar com alguém nesta noite que quer dizer ao céu, eu não quero te colocar para o lado de fora. Eu não quero te trocar pelas coisas desta terra. Eu não quero deixar de buscar o Senhor. Eu não vou deixar minha fé esfriar. Eu quero orar com alguém que quer lutar até o fim, que quer perseverar. Alguém que às vezes entrou aqui cansado e precisa de um renovo de Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Se você quer receber esta oração, vem aqui no altar em nome de Jesus.
E nós vamos estar orando. Este é um convite que todos nós deveríamos atender, porque todos nós não podemos colocar Jesus para o lado de fora, mas Ele está nos chamando. Quem tem sede, venha. Quem quer abrir a porta, venha. Quem quer sair daqui desta noite renovado, venha. Quem quer dizer para Ele: eu quero a Tua presença em mim, eu quero a Tua graça em mim, venha ao altar do Senhor e cele esta palavra na tua vida. Aleluia, aleluia. Não é hora de colocar Jesus para o lado de fora, é hora de dizer: vem, eu quero estar mais perto, vem, eu quero me aproximar ainda mais, vem, Deus. Levante a tua mão ao céu e vamos orar. Vamos adorar a Ele e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, adore a Ele, adore a Ele. Tu és único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir, o teu perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença eu não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só. Levante a tua mão e adore a Ele. Diga: entra, 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 entra. Tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, Tu és único, incomparável és na minha vida. Adore a Ele, adore a Ele. coração Levante a tua mão e não comece a cabe dizer: vem. outro amor. Erabacamatarabassumbiaquemai. Comece a clamar a Ele. Diga: único, único, tu és único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou
Jesus. Vai recebendo o renovo do céu. Irabacanaia soube a mandaragai. Shabi te subi a queimar. Iribio rasu. Teiara que a subi e camai. Shabacamantu e baçou. Iriba rasu. Que temara cidade. Receba de Deus nesta noite. O dono da igreja está aqui. O dono da casa entrou nela. Rabacamature barabasubi a camaia. Xarabarabacende que a batai. O rabai erebassou que a mataia. Receba a graça de Deus. Agora, 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 agora. O que homem não pode dar porque não tem. O que só Jesus pode te dar. Recebe de Deus agora. Agora, agora, agora. Clame a Ele, clame a Ele. Urabacama sube a tai. Iribataia sube que for. Urabanta e sefé. Tequi samai. Ureceba se amatui. Debissoflou que amantaia. Ei, araçorebakiti sou. O que manda raçu? Iribarandassi que me ofosai. Amantobianagasaia. Vai abraçando alguém orando. Vai abraçando alguém intercedendo. Vai abraçando alguém e vai clamando. Dê lugar a Deus esta noite. O dono da igreja está aqui. Vem com a tua graça sobre nós. Vem com a tua presença sobre nós. Que o manto da tua glória tome esta casa. Airei, dei, sou, fou, que amai. Iribacatuísse, abaixia, dai. Amacatubiaçu, eramandare, vacibi, contemai. Tira o profeta da caverna nesta noite. Vai tirando o profeta da caverna, ó Deus. Iribandaia subia queimai. Em nome de Jesus, caia por terra agora todo bloqueio. O impedimento vai embora. Deus está nos chamando. Abra a porta, abra a porta, abra a porta, abra a porta, abra a porta para Ele. Abra a porta para Ele. Betebaçu camantone bacaia. Rabashibia samacai. Tibio samantu e barahassu. Em o nome de Jesus, você que é batizado no Espírito Santo, dê lugar ao céu nesta noite. Ei, ai, superai que for. Receba renovo. Samandacai, Urebacasai, Akini soube a Kamai, Amacantoiva subi a Kamaia, Arandarabasuri que mahatai, Orande sou e fome a semai, Iribishi Okinaia su, Uramacamantoiva samai. Uvei que sou que amantui. Abanturaba xereba rasutercai. Nevesui bahantai selerquiatu. Aranjo beit si kendai delequiofu. Vai renovando a Deus. Vai curando a Deus. Vai curando a Deus. Araxerabandarahasu. Erebacanturi atai elergiosamai. Niosamantui.
Dê lugar ao Espírito Santo. Abrace alguém nesta noite, abrace alguém nesta noite. Se você pode, dê um abraço em alguém perto de você. Abrace alguém, começa a dizer: a porta está aberta, a porta está aberta, ó Deus. As lágrimas vão voltar para os olhos secos, a alegria vai entrar no coração angustiado, porque é onde a glória de Deus entra. Não tem diabo, não tem mal, não tem cadeia, não tem demônio, não tem seta, não tem opressão. Vai recebendo de Deus aquilo que só Ele pode te dar. Vai recebendo agora aquilo que o Espírito Santo tem. A porta está aberta, entra. A porta está aberta, ó Jesus. Vem sobre nós, vem sobre nós. És tu que reina, és tu que governa, és tu. Comece a glorificar a Ele, a exaltar a Ele, a adorar o nome dEle. Único, tu és único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Diga: único, único, tu és único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Adore a Deus. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna, é só Ele, é só Ele. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna, só tu tens. Tu és único, incomparável és. Minha vida. Diga: meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Aleluia. Levante a tua mão ao céu nessa noite. Adore a Ele. Glorifique a Ele, exalte a Ele. Adore o nome de Jesus, adore, exalte. Por um minuto, levante a tua mão e glorifique. Por um minuto, levante a tua mão e exalte. Por um minuto, levante a tua mão e adore. Adore o dono da igreja. Exaltado, adorado, engrandecido. Por 30 segundos exalte a Ele. Exalte, exalte. Sim, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos juntos dar um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Aplauda Ele.